Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Paz, alegria, saúde é o que desejamos para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Para você que está aí, ó, se recuperando dessa gripe forte, nada melhor do que um solzinho, viu? Aquele sol gostoso agora pela manhã. Saúde e paz. Pois é, a Câmara Federal vai discutir a política de preços da Petrobras. Olha, eu estou dando essa notícia aqui ainda com a notícia que José Mauro Coelho, o presidente da Petrobras, renunciou agora de manhã à presidência da Petrobras porque ele autorizou o aumento de preços, né? E claro que recebeu uma série de críticas aí do governo federal, que é o maioritário, né? O governo federal tem maioria. É majoritário, tem maioria nas ações da Petrobras, e ele é que indica o presidente, indica 6 conselheiros, etc. e tal. Então, agora, a Câmara Federal diz que vai discutir. Aliás, o presidente Arthur Lira, ele está reunindo com líderes partidários agora pela manhã, lá no seu gabinete na Câmara Federal, para discutir, naturalmente, o último aumento da Petrobras. E não sei se vocês sabem, nesse último trimestre, a Petrobras teve um lucro de 40 bilhões de reais. Ou seja, a Petrobras está ganhando muito dinheiro com o aumento do petróleo, né? Então, o aumento do petróleo. Quer dizer, ela está muito bem, né? Mas o povo brasileiro, naturalmente, em qualquer lugar do mundo, né? Todo mundo está sofrendo muito com o aumento do petróleo por causa dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Isso aí é uma desculpa. O tal de mercado adora uma desculpa, né? Choveu, o mercado aumentou tudo porque choveu. Não pode chover. Choveu e dizimou plantações e não sei o quê, e o mercado logo reage com alta de preços. Esse tal de mercado é o danado, né? E agora o mundo está sendo regido pelo mercado, infelizmente, né? E a Petrobras faz parte desse mercado. O presidente Bolsonaro está reagindo, porque o presidente está no ano eleitoral e sabe que ele leva uma desvantagem muito grande com tudo isso, porque todo mundo acha que ele é o culpado, né? A política de preço da Petrobras, essas coisas todas, né? Porque a Petrobras faz parte desse mercado, né? E não sei se vocês lembram, no governo da Dilma Rousseff, ela ficou 2 anos, não permitiu que a Petrobras, e o presidente era sempre um presidente do PT, etc. Então, ela não permitiu, durante 2 anos, que a Petrobras aumentasse os preços do petróleo, da gasolina, do álcool, etc. Tal. O que aconteceu? A Petrobras teve um prejuízo, bilhões de prejuízo, que depois nós tivemos que pagar. Porque tão logo ela ganhou as eleições, ela autorizou que a Petrobras aumentasse o preço do petróleo, né? Quer dizer, é tudo para ganhar a eleição. Porque o ano eleitoral é assim, para ganhar a eleição o cara faz tudo, não é verdade? É um pacote de bondade que os governantes fazem para ganhar a eleição. Aí ganha a eleição, volta a política de preço da Petrobras novamente. Agora, a Câmara Federal quer discutir, e o presidente da Câmara fez uma declaração nas redes sociais, que interessante, se a Petrobras decidir enfrentar o Brasil, ela se prepare, o Brasil vai enfrentar a Petrobras. Parece que a Petrobras é uma empresa muito mais poderosa do que o governo brasileiro. Ou seja, nós estamos... Veja bem o que acontece com tal de mercado. Nós produzimos hoje no Brasil 90% do petróleo que desejamos e que precisamos, o petróleo que consumimos. 90%, 10% nós importamos, né? Sabe o que está acontecendo? Nós pagamos pelo petróleo que nós produzimos, nós pagamos o preço de $120 o barril. Cada petróleo que nós produzimos, cada barril de petróleo que nós produzimos aqui no Brasil, que sai das plataformas da Petrobras, principalmente no litoral brasileiro, quase todo o litoral brasileiro tem plataforma da Petrobras, em Campos, no Espírito Santo, lá em Alagoas, em Sergipe, essas regiões todas aí tem
plataforma da Petrobras, inclusive na região amazônica, né? Todo o óleo que produzimos, nós pagamos o preço do óleo internacional. Hoje está em $120, me parece, o barril de petróleo, né? Então, não há crise que aguenta, né? Nem nós não vamos suportar, né? Agora, não é só aqui, não. Se você vai no Uruguai, você vai na Argentina, você vai em qualquer país latino-americano, que o problema do sul-americano aqui, nos Estados Unidos, na Europa, está tudo muito caro por causa do petróleo que subiu. O petróleo a $120. Presta bem atenção, quando nós tivemos a primeira crise do petróleo em 1974, a primeira crise no governo Geisel, o petróleo custava acho que $12 o barril e foi para $30. Naquela época é um absurdo, $30. Foi aí que criamos o Proálcool, que era um sistema justamente para você não depender do petróleo. Você ter álcool à vontade, produção de álcool, né? Eu vejo, por exemplo, aqui, nós podíamos ter uma usina de açúcar e álcool aqui na região metropolitana, porque você pega esses terrenos todos vazios na região metropolitana, planta cana. Nós vamos ter uma produção de álcool muito grande aqui para a região metropolitana. Então, se nós tivéssemos álcool, né, vendendo mais barato do que a gasolina, bem mais barato que a gasolina, né, a gente teria como enfrentar esse tal de mercado aí, infelizmente. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. Pílulas de Lucem, é isso aí. Pois é, a Arquidiocese de Belo Horizonte conta com 7 novos padres. Eles foram ordenados no último sábado na Catedral Cristo Rei. A celebração foi conduzida pelo arcebispo metropolitano Dom Valmor de Oliveira de Azevedo. O Marcelo Silveira nos conta esta informação de que nós temos mais padres na Arquidiocese. Nascido na Bahia, mas criado em Ribeirão das Neves, na Grande BH, Marcos Antônio descobriu cedo sua vocação. É algo que vai nos atraindo aos poucos e quando a gente se vê, tá assim, né? Estou muito feliz mesmo. Ele e outros 6 diáconos da Arquidiocese de Belo Horizonte foram ordenados presbíteros da igreja no último sábado. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo. É uma alegria muito grande, é um sonho que se realiza hoje, né? O coração está assim, saindo pela boca, mas uma gratidão tamanha por todo o processo feito, por tantas pessoas que rezam por nós e por tudo que Deus faz em nossas vidas. A alegria é tamanha. Esse é um dos momentos mais importantes da ordenação. Com a imposição das mãos e a oração consecratória feita pelo bispo, os diáconos passam a ser novos padres a serviço da igreja. A nossa igreja é uma igreja, povo de Deus, em que somos discípulos e discípulas de Jesus, portanto, todos servidores. Os servidores sacerdotes compõem o serviço que a igreja presta ao proclamar a palavra de Deus, cuidar dos pobres e marcar a sociedade com os valores do Evangelho. A alegria é grande, mais 7 novos padres para o serviço do amado povo de Deus, numa igreja sinodal, de comunhão, participação e fortalecida na missão. Damos graças a Deus e suplicamos bênçãos copiosas para esses jovens. A celebração na Catedral Cristo Rei foi marcada por momentos de emoção e fé. Centenas de pessoas, entre amigos e familiares dos diáconos, acompanharam a Santa Missa. Um dia de muita gratidão a Deus, de louvar a Deus pelo dom da vida, pelo dom da vocação, o Senhor que nos chama para o ministério, o sacerdócio ministerial, para servir ao Senhor, servindo a igreja, ao amado povo de Deus. Então, um dia de grande louvor a Deus pelo dom da vocação, o Senhor que nos chama e nos consagra para servir, sendo discípulos e missionários consagrados ao reino de Deus. Pois é, novos padres, presbíteros que estão agora a serviço da igreja, principalmente da igreja na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então isso é um motivo de alegria e de júbilo para todos nós católicos que queremos mais padres, não é isso? Pois é, eu falava aqui agora há poucos instantes sobre a Petrobras e uma telespectadora me lembrou aqui que o presidente Bolsonaro ele está interessado em que o Congresso Nacional
instale uma CPI para apurar o problema dos lucros da Petrobras e do dinheiro que a Petrobras está arrecadando com a crise do petróleo no mundo, né? Segundo os mais... inclusive a informação é de que o presidente Arthur Lira, da Câmara Federal, está estudando com as lideranças na Câmara Federal, quer uma lei, né, que obrigue uma taxação do lucro da Petrobras. E eles querem taxar o lucro da Petrobras lá em cima, né? Já que a Petrobras vai dar lucro, então que ela pague muito imposto. Porque quem paga imposto desse país são aqueles que ganham pouco, né? Que trabalham muito e ganham pouco e pagam imposto, né? E agora a Petrobras vai ter que pagar imposto do lucro que ela tem. Porque qualquer um de nós que recebe até a aposentadoria, somos obrigados a pagar imposto de renda, né? E a Petrobras não paga imposto de renda do lucro que ela tem. Então vai ter que pagar imposto de renda. É isso que o presidente Lira quer, né? E vamos esperar que essas coisas se resolvam hoje, né? Lá em Brasília. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, mais 2 mortes em Furnas, depois que um paredão se despencou da rocha e matou 10 turistas. Agora, um simples transbordo de uma embarcação, né, para uma chalana, né? A chalana teve problemas, então chegou a embarcação teve problemas e chegou lá uma chalana para prestar socorro. Na hora do transbordo, 2 pessoas morreram, porque a chalana virou. Olha para você ver, que coisa impressionante, o peso, né, das pessoas, né? Eu fico impressionado porque a Marinha brasileira tem lá um posto para fiscalizar e etc. Tal. Eu queria saber se aqueles caras todos que saem de lancha rodando ali, levando turista para passear no chamado Mar de Minas, se eles passam por algum curso, né? Porque o sujeito para ser comandante de navio, ele tem que, para chegar a ser comandante de navio, ele vai ser vai estudar, vai fazer um curso, vai formar, né? Vai ser auxiliar e etc. Tal, né? Não sei, você olha lá, as pessoas, você vê que são pessoas que não teve nenhuma preparação técnica para simplesmente conduzir uma lancha com pessoas, com vida. Você, para ser motorista de ônibus, você passa por um sistema de escola muito mais detalhada, né? E você faz um teste, você faz um exame para receber a carteira, né, para dirigir ônibus, caminhão e etc. Um exame mais apurado. Então, você sabe que o cara que dirige um ônibus, ele está levando ali, um cidadão só levando 50 vidas, 45 vidas, não é verdade? E o sujeito que está conduzindo uma lancha daquela lá, um barco daquele, né, leva ali 4, 5, 6 pessoas, não é verdade? Então, quer dizer, eu quero até dizer que eu fui há pouco tempo lá em Capitólio. Andei numa lancha dessa, sim, mas não abri mão de ter um salva-vida agarrado ao meu corpo, porque primeiro que eu não sei nadar, né? Então eu não vou entrar num lugar de água qualquer se eu não tiver um equipamento de minha segurança, né? Então é interessante isso. Então onde está a Marinha? Onde está a fiscalização? Né? Precisamos de fiscalizar. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou... Dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Olha, a Organização Mundial do Comércio fechou um acordo sobre pescas, vacinas e segurança alimentar. A entidade realizou uma reunião ministerial em Genebra, que chegou a um consenso após muitas divergências. Quem nos conta essa história é o Marcelo Silveira. Marcelo. A reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio anunciou em Genebra a conclusão de acordos históricos sobre pesca, levantamento de patentes das vacinas anti-Covid-19 e segurança alimentar. Representantes dos 164 países membros participaram do evento.
Em resposta à pior crise de segurança alimentar em décadas, vocês tomaram medidas para tornar o comércio de alimentos e insumos agrícolas mais previsível e, portanto, os preços menos voláteis. E vocês vão tornar mais fácil para o Programa Mundial de Alimentos fazer o difícil trabalho de alimentar milhões de pessoas mais vulneráveis do mundo. A conferência começou com o objetivo de abordar a insegurança alimentar criada pela invasão russa da Ucrânia, assim como a remoção de subsídios que incentivam a sobrepesca e esvaziam os oceanos, a suspensão temporária de patentes de vacinas contra a Covid-19 e uma reforma da própria organização. Após vários dias de intensas negociações marcadas por inúmeras incertezas e pela intransigência da Índia em diferentes questões, os negociadores acabaram se entendendo. Pois é, eu faço uma pergunta muito interessante a respeito da alimentação no mundo, né? E aí, eu começo para a alimentação aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Qual é o esforço que se faz para que os espaços que nós temos disponíveis na região metropolitana estejam naturalmente ocupados por plantações de hortifruti grangeiro, não é verdade? Nós deixamos, eu tenho uma pequena terrinha aqui em Pedro Leopoldo e porque lá tinha um brejozinho, eu cismava de plantar arroz. Aí plantava arroz e eu concluía lá um saco de arroz por ano. Coisa pequena. Mas eu tinha que fazer o trabalho de tirar a casca do arroz. Eu fazia esse arroz, eu saía lá de Pedro Leopoldo e ia a Esmeraldas, porque lá tinha uma pequena empresa que fazia esse serviço, né, de tirar a casca do arroz. E eu recebia um saquinho de arroz, com arroz, aquele arroz quebradinho que sobrava, e um arroz melhor. Eu recebia, né? E o sujeito me pergunta assim, a casca do arroz você quer levar para fazer alguma coisa? Porque o cara pode querer até fazer adubo, né? Às vezes a gente joga em cima. Eu levava a casca para jogar em cima dos canteiros de horta, porque o passarinho, às vezes, vai lá e quando você planta a semente, ele vai lá e come a sementinha. Então você normalmente tampa com casca de arroz, com capim seco, né? Você faz esse trabalho para o passarinho não comer a sementinha, né? E aí eu ia em Esmeraldas. A última vez que eu plantei o arroz, eu coloquei o saco de arroz no carro e fui levar lá em Esmeraldas. Quer dizer, é muito mais fácil eu comprar um saco de arroz, comprar um arroz empacotado no supermercado, do que ter todo esse trabalho para beneficiar um saco de arroz. Cheguei lá em Esmeralda, eu olhei assim e falei assim, cadê o rapaz que estava aqui? Ele parou, ele não tinha muito serviço mais e tal, ninguém planta arroz mais e tal. Então ele ficava aí à toa, ele resolveu fechar o beneficiamento de arroz que ele fazia aqui, né? Então eu deixei de plantar. Um saco de arroz dava para me alimentar há muito tempo, né? Muito tempo, um saco de arroz, né? E comia um arroz produzido por mim mesmo, né? Num pequenininho espaço que eu tinha, né? Então eu acho que se nós tivéssemos aqui, por exemplo, na região metropolitana, o incentivo, tem aí Secretaria da Agricultura do Estado, né? A Prefeitura de Belo Horizonte tem um setor que fala de alimentação, não sei o quê. Nós podíamos ter incentivo e ter espaço para essa turma que produz vender. É isso que nós tínhamos que criar, né? As feiras nas cidades aqui do entorno da região metropolitana. Eu sei que em Pedro Leopoldo, que eu frequento muito, tem uma feira lá com produtores da região. Você compra muita coisa com os produtos da região. Cebola, alho, você compra tomate, alface, né? Frango, caipira, tudo com os produtores ali da região que vão sábado lá vender, né? Claro, obedecidas as regras de higiene, tudo é isso que você tem que obedecer. Então nós podíamos ter aqui, na região metropolitana, um preenchimento dos espaços vazios, porque nós tínhamos, por exemplo, há 40, 50 anos atrás, o Barreiro era um cinturão verde da cidade de Belo Horizonte. A maior produção que nós tínhamos no mercado aqui em Belo Horizonte vinha do Barreiro, de Venda Nova, onde tínhamos os japoneses. Aliás, nós estamos aí comemorando, né? Em 1908 chegaram aqui os japoneses, né? Primeira leva de japoneses que vieram aqui ajudar a fazer esse país crescer, né? Inclusive
Trazer dos japoneses que plantavam muita horta, muito hortifruti granjeiros aqui na região metropolitana, no Barreiro e em Venda Nova, né? Eu lembro que em Venda Nova tinha uma tradição japonesa tão grande que tinha um bar do Cazico, que era um bar que tinha ali na entrada de Venda Nova. Não esqueço disso, né? Então, hoje nós não temos mais Venda Nova e nem temos mais o Barreiro, mas temos cidades no entorno de Belo Horizonte. Eu lembro que o grande problema, uma vez eu tomei para mim, né, a reivindicação dos verdureiros lá de Ribeirão das Neves, porque eles vinham com balaio dentro do ônibus de madrugada. E aí teve um problema que os ônibus não queriam aceitar mais os balaieiros, né? Com seus imensos balaios, trazendo verdura para o centro de Belo Horizonte, né? Porque eles não tinham outra forma de trazer verdura para vender se não fosse no ônibus, né? Então, eu fico triste porque hoje nós não temos mais os balaieiros, né? E a cada dia o alimento fica mais pesado para todo mundo. Então, eu acho que um dos esforços que nós tínhamos que fazer é que os espaços vazios da região metropolitana fossem ocupados, né? Qual o incentivo? Não vão cobrar imposto. Ó, se você plantar aqui, você não vai pagar imposto, porque você plantando é sinal que você está colaborando para o alimento ser mais barato, porque quanto mais produção você tem, mais o preço cai. Não é verdade? Quanto mais não há produção, então o preço fica lá nas alturas, né? Você já pensou? Época de quiabo, por exemplo, época de chuva, que quiabo dá vontade, né? Quer dizer, cebola, alho, né? Pimentão, tomate, esses produtos hortifrutigranjeiros que podiam, né, abastecer bem a região metropolitana. Falta um esforço. Quando eu vejo que no mundo a FAO, né, que cuida da alimentação no mundo, a gente vê que tem fome em vários lugares. Eu lembro, por exemplo, quando o Maranhão exportava arroz para o Brasil inteiro. Chamava arroz Maranhão, um arroz gordinho, diferente, né? Era o Maranhão produzindo arroz para o Brasil. Hoje não produz mais. Hoje todo o arroz brasileiro é produzido praticamente no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, nós temos que melhorar a possibilidade de o Brasil produzir mais, né? E principalmente a região metropolitana de Belo Horizonte. Já pensou se você tivesse um bom cinturão verde ao entorno da cidade de Belo Horizonte? Seria outra coisa, né? Precisamos fazer esse esforço. Pois é, amanhã eu volto. Um abraço.